Vamos ouvir a palavra de Deus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz, Senhor, amém? Amém. Muito feliz de estar aqui para adorar, para exaltar aquele que vive, aquele que reina eternamente. Estou muito grato porque eu sei que Deus é grande, que Deus trouxe cada um que está aqui. Só Deus sabe o que você passou durante o dia, para você estar aqui com essa vaga, com a tua Bíblia na mão, cantando o hino da vitória. Eu acredito que já consegui sentir que Jesus já adentrou a porta dessa igreja. E Ele quer continuar fazendo algo grande aqui, algo novo. Quero fazer os agradecimentos à pastora Zélia, cadê ela? Vamos sair? Que me fez o convite, esperando voltar para me agradecer pessoalmente, né? Eu quero agradecer também ao pastor. Que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua esposa, esta igreja, que Deus continue fazendo prosperar a cada dia mais. Eu acredito que você veio aqui através de uma palavra profética. Eu acredito que Deus tem uma palavra que vai ser direcionada não apenas para você, mas a tua casa, a tua descendência, porque hoje o olho vai dizer para você que Ele está preparado, porque as portas estarão abertas, mas não elas serão fechadas. Se coloca de pé. Reverência à palavra do Senhor. Eu quero que coloque aqui o tema. Apocalipse 3, versículo 2. Glória ao nome do Senhor. Livro de Apocalipse, capítulo número 3, versículo 11. Meu pai está bem ali, me acompanhando. Graças a Deus pela vida dele. Se você achou, diga amém. Amém. Eis que venho sem demora. Repita comigo. Eis que venho. Eis que vem, Sem demora. sem demora, Guarda o que tens. guarda o que tem, Para que ninguém. para que ninguém, Para que ninguém. para que ninguém Tome. tome, Tome. A tua coroa. Está sempre trabalhando, meu Deus, a Pai, te apresenta, Pai, minha vida, deixa eu orar. A palavra já está ungindo, mas eu vou necessitar da tua graça e da tua glória. Que o Senhor venha tomar este ambiente, eliminar todo o plano arquitetado do maligno. E que a tua mão venha ser estendida sobre cada pessoa que está aqui. Que o teu nome venha ser glorificado nos quatro cantos dessa terra, nos quatro cantos desta igreja e os quatro cantos da cidade e da Pomboca. Que o teu nome venha continuar sendo grande e proclamado. Não há outro Deus senão a ti. Não há outro meio de vir a ti se não for por ti. Então, Senhor, escute-nos esta noite. Atenda-nos esta noite. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra direcionada a Deus, a mim, que Deus me revelou foi em Mateus 25, versículo de número 10. E eu quero que você permaneça com a Bíblia aberta, no livro de Mateus, capítulo 25, no versículo de número 10. Porque hoje Deus falou para mim que o que vai ser pregado aqui é quem vai ficar do lado de fora e quem vai ficar do lado de dentro. Livro de Mateus, capítulo 25, versículo número 10. Se você achou, diga amém e acompanha o texto comigo. E tendo elas ido encontrá-lo, chegou o esposo, repita comigo, chegou o esposo. E assim estavam preparadas
fim dos tempos não é apenas para quem vai viver daqui a 1000 anos, mas para quem está preparado agora, hoje, nesse momento. Quando a Bíblia vai dizer, através de uma parábola, no capítulo de número 25 do livro de Mateus, Jesus ele falava de forma mais simplificada, que era uma parábola para que as pessoas não tivessem um discernimento espiritual, tivessem hábito para poder discernir o que estava sendo repassado. Porque nem todo mundo tem o mesmo conhecimento, o mesmo nível de inteligência para compreender e interpretar um texto bíblico. Mas Deus ele sempre pegou a igualdade do povo. O que era pregado para o rico era pregado para o pobre. O que era pregado para um teólogo era pregado para alguém que não tinha ainda um estudo. Mas a Bíblia vai dizer que havia 10 filhos, que eram 5 loucas e 5 prudentes. Essas 10 mulheres estão dentro da igreja. Esses são tipos de crente estão dentro da igreja. Esse tipo de crente estava na igreja, nas 7 igrejas da Ásia Menor, escrita no livro de Apocalipse, a partir do capítulo número 3. E na Bíblia vai dizer, meus queridos, que aquelas mulheres todas possuíam lamparinas, lâmpadas. Só que a diferença era a reserva. O que é lamparina? Lamparina é o ambiente externo a qual eu estou infiltrado. Lamparina pode ser a igreja que eu estou reunido com todo mundo. Lamparina todo mundo vê. Lâmpada está exposta, você está segurando ela o tempo todo. Mas o azeite só vê quem está por dentro dele. O azeite que só vê é o dono da obra. Muitas pessoas podem olhar a lamparina e dizer: aquela pessoa prega bem, aquela pessoa aparentemente é cheia, aquela pessoa aparentemente prega bem, aquela pessoa aparentemente vive na igreja, mas só Deus sabe se ela tem reserva ou não. O que acontece? Muita gente vive de aparência só de lamparina. Sabe, eu estou pegando uma igreja aqui que deve ter dentro ou deve ter fora, mas eu estou dizendo para você que ele vai começar a diferenciar quem é só lamparina ou quem tem azeite na reserva. Não adianta, querido. Pegar bonito, vai bonito e só mostrar a aparência aqui deixa lá. Mas tem uma vida íntima de azeite. O azeite é o símbolo da unção, do Espírito Santo, da presença, algo difícil de ser achado porque era muito caro na época para ser comprado. Então não é algo que se encontra em qualquer lugar. Isso que acontece. Mas o que tem acontecido, meus queridos, é que crente sem azeite, ele é um crente que está muito exposto a cair na cilada de Satanás. Crente sem azeite, ele está sempre preparado para o pior que vai acontecer.
corrompe a alma, o espírito, considerado como podridão para os ossos. O homem, no seu estado natural, que caiu desde a criação do mundo em Gênesis capítulo 1, ele vai ver que a sua geração estava contaminada desde a queda do homem no jardim. Quando o homem cai, ele já adquire todos os pecados do mundo. Só que o homem generalizado, ele não acredita que possa praticar, mas mesmo praticando ele não se arrepende. O problema das tolas é que elas praticavam, estavam no meio, mas não eram iguais. Estavam no meio, mas não andavam da mesma forma. O que quer dizer? A tola está aqui. Se olhar, não, ixi, aquela vai ter tola não. Mas se for prestar atenção, vai saber por quê. Porque ela prega, mas a presença não carrega lá fora. Ela canta, mas a presença não carrega lá fora. Porque caráter não pode ser contaminado. Tem que nascer crescendo com caráter. Caráter tem que ser tratado. O que acontece, irmãos? As tolas, elas podem convidar você para cair no caminho. Porém, não podem chegar e te obrigar a praticar. O que acontece? Quem tem caráter, que tem a mente forte e firmada em Deus, ela não cai no papo da tola, porque ela sabe quem é que ela está seguindo. Ela pode até morrer pelo cansaço, porque o noivo está tratando, mas ela está lá, mas está adorando em espírito e em verdade com a reserva no bolso. Pode vir para o congresso, mas não é só blusa bonita, não. Pode vir para o congresso, mas não é só cabelo bonito, não. Perfumada, não. Está vindo com reserva. Está vindo com reserva. O que acontece, meus irmãos? Está escrito em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 2 adiante. Vai dizer que a igreja de Tiatira, elas foram, eles foram contra eles. Por quê? Porque eles toleraram Jezabel pregar no altar. Eles toleraram que Jezabel, ela fizesse as oferendas e sacrifícios para ele. Enganando os membros da igreja, enganando os membros do povo de Deus, e eles comendo do sacrifício e as oferendas contaminadas. Eu não estou me referindo a esta igreja porque o pastor é ungido, a pastora é ungida. Porém, você está permitindo Jezabel entrar na tua casa, querer acabar com o teu casamento, querer mexer na tua saúde. Só que Deus está dizendo que Ele já mandou o comando para dizer que eu hoje tenho encontro na tua casa e que todo espírito de Jezabel que estava vendo querendo acabar com esse alimento na tua casa já não vai mais acontecer. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a porta ela é estreita. E muitas pessoas pensam que pode entrar de qualquer maneira. Muitas pessoas acham que é muito fácil dizer que Jesus estava bom. É muito fácil entoar que Jesus estava bom, mas é muito difícil praticar aquilo que te faz mudar. É difícil renunciar aquilo que você gosta. É difícil renunciar aquilo que você gostaria de fazer. Só que Deus está dizendo, é por isso que azeite, ele não se compra, ele se procura. Só que quando aquelas mulheres disseram, dai-me do vosso azeite, porque o nosso acabou. Então ela disse, vai comprar. Por quê? Porque só quando compra azeite é que paga o preço para poder conseguir. Quando paga o preço do azeite, meus irmãos, o preço do azeite não é muito alto. O preço do azeite, quem paga o preço do azeite, não pode ficar no jogo do timinho, não. Quem paga o preço do azeite, não pode ficar cantando lá a mulher do irmão, não. Quem paga o preço do azeite, não pode ficar de fofoca em grupo e fazendo barraco no lance da igreja. Quem vive, meu Deus, eu vou falar tudo aqui. Quem vive de azeite, ele não tem tempo para ficar pecando. Ele só tem tempo para ficar adorando. Ele só tem tempo com quem é do Espírito. Quem é carnal vive nas coisas carnais. Quem é carnal vive no material. Mas quem é do Espírito se alimenta com quem é do Espírito. É interessante a gente saber que quando você, mesmo que você não pratique como Jezabel praticava, esse ato pecaminoso, a igreja, quem tolerava também pagava o preço.
Tu vai falar o que eu te mandar. Porque se eu quero uma noiva pura, santificada, preparada. E se tu não pregar para pessoa, eu não prego. Nossa. Está escrito no capítulo 2 e capítulo 13. Mas especificamente no capítulo 2. A diferença de você ser uma noiva individualizada e separada para Deus e de você ser como aquela mulher que estava sobre em cima do dragão. Que ela tinha comunicação e relações com os reis das nações. Então a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, a noiva do Cordeiro, não pode ser dividida. Baal, ele sabe que dividir. Deus é bom, ele divide também. Outros deuses dividem também. Mas o Deus que eu conheço, ele não divide a adoração para outro Deus de terra. O que acontece? Tem muita gente dividindo a adoração. Tem muita gente dividindo o foco. Tem muita gente dividindo a adoração. Também Deus está dizendo para você. A adoração somente a Ele. Tem intermediador? Tem não. Se tiver algum católico aqui que me perdoe, mas é o único intercessor é o Espírito Santo de Deus. Porque a verdade tem que ser pregada e não maquiada. O que acontece é crente maquiando palavra para se adequar a você. Crente tem que se adequar a palavra, ela não vai ser alterada, não vai ser modificada, para você ficar na verdade, para você ficar na corrupção, para ficar divulgando o jogo, para ficar no mar. Já veio nada para me ensinar. Porque quando o jogo não te e eu falei, olha, nem seu não se liga. Eu divulgava Tirinho, porque eu já divulgo sobre o leão da tribo de Judá. Tem muita gente dividindo divulgando coisas materiais. Mas você vai começar a divulgar aquilo que ninguém vai entender, porque é mistério de Deus. Você vê um congresso desse. Com a tua lamparina na mão. Só que o azeite reserva guardadinho ali. Só Deus sabe como é que ele está. Só Deus sabe como é que ele tem. Quantas pessoas não saíram de um congresso dele na época da exposição e foram para lá dançar? Por quê, pastor? Crente não parece mais reserva, não tem por quê? Porque crente que tem reserva, ele tem temor à palavra. Crente que não tem palavra, não tem reserva. Crente que não obedece a liderança, não tem reserva. Crente que não obedece o pastor, não tem reserva. Crente que chega a falar no culto porque quer poder estar no Instagram, não tem reserva. Crente que pede a consagração porque não quer, não tem reserva. Mas crente que tem azeite, ele vem debaixo da chuva, ele vem debaixo do sol, não queima só no congresso, queima em casa, queima na faculdade, queima no centro de oração, ela está lá queimando, porque o fogo não apaga. Igreja no capítulo 3 vai dizer que ele é a sarça ardente, que o fogo não consome. Vai dizer também, em Isaías 59, que a mão dele não está encolhida, os seus ouvidos não estão gravados, para não poder ouvir, porém, a força e a dificuldade, a definição entre vós e o vosso Deus. Você diz, Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus não me ouve. Você quis dizer palavra de Deus, mas eu vou dizer, vem. A misericórdia de Deus só me representa. Segundo essa consciência, muito doida essa diferença, vai dizer que o Senhor, Ele santifica a sua igreja. Quem coloca na cabeça do crente o que é errado a se fazer, o que é certo a se fazer, pode ser até a doutrina teológica explicada aí no mundial, que é a Bíblia Sagrada, a única manual do crente, Bíblia Sagrada. Mas o que vai te convencer do seu pecado e fazer você saber é o Espírito Santo. E quem não tem o Espírito Santo não tem consciência do seu erro e do seu pecado. É uma pessoa que vive na vida comum. Eu faço isso, mas não interfere mais em nada na minha vida. Está tão normal pecar, está tão normal cometer isso, está tão
Tem gente aqui cheio do azeite. Eu quero focar em você que veio cheio. Eu quero esquecer você que veio vazio. Mas eu quero dizer que você que está cheio de prepara. Porque eu te amo, Deus vai amar. Ele te ama. Essa menina vai tomar pego na tua casa. Uma filha vai tomar pego na tua casa. Sabe por quê? Porque o leão da tribo de Judá. Esse é o que ele está querendo para dizer. A porta aberta. A porta aberta. Tem graça. Tem graça. Tem graça. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Glória a Deus! Isaías 46, versículo 13, diz: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quero lá. Volta. Vou repetir de novo para você que está dormindo. Quero lá. Mais forte. Quero lá. Volta a lança. Quero o carro do fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei salvado das nações. Serei salvado sobre a terra. Escute bem. O que você me trocar com Deus hoje? O que tem roubado a tua atenção? Eu venho contigo. O que tem tirado 90% do teu tempo? Quando te para ficar aqui. O que te impede de destino? É o que te impedirá de entrar naquela porta. Mas como tem uma porta aberta, em Mateus capítulo 25, versículo 10, tem uma porta se fechando nesse versículo 10. Tem uma porta se abrindo em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo número 15. Então eu estou dizendo para você, quando a porta se fecha para o desconhecido, uma porta se abre para o conhecido do Senhor. Quando Deus ele fecha a porta para uma pessoa que não tem iluminação, para uma pessoa que já totalmente apagada. Agora vamos para a retração dessa palavra. Aquelas 10 mulheres, todas tinham lamparina, todas tinham azeite, mas estavam acabando. Quem tem azeite, vive pagando preço. Quem tem azeite, vive na luta. Porque quanto mais luta, mais azeite é multiplicado. Sabe quando foi que Eliseu multiplicou o azeite da viúva? Quando estava na fome, quando estava no deserto, quando estava na escassez. Porque Deus ele pega a escassez e transforma em abundância. Quando Elias ele foi para o deserto e não tinha nada para beber, nada para comer, e ele falou: aqui só tem o deserto, aqui só tem o monte, o que eu vou fazer? Ele falou: eu vou mandar o sustento, eu vou mandar o maná, eu vou mandar carne, porque até no deserto para quem é fiel tem providência, até no deserto para quem é fiel tem providência. Eu estou falando para quem está feliz, porque não tem pastor vai passar fome. Crente desobediente que nem o povo de Israel, lá no Egito, não tem nada para comer. Se voltar, morre afogado no mar. Porque Deus não tem olhos para quem é desobediente, é só a palavra. Como está escrito em 1 Samuel capítulo 15. Vai dizer que Deus é por quê? Saul, porque era desobediente. Crente que é vitória, crente que é azeite, pastor, crente que é unção, mas não obedece. Deus manda fazer isso, ele fala: hoje não. Deus manda ir para ali, ele fala: hoje eu não estou cansado. Deus fala: vai fazer isso, onde está o resto? Eu vou porque eu estou cansado, eu estou fechando bem, eu trabalhei demais. E Deus falou: desobediente vai ser rejeitado. Mas quem vai mesmo sofrendo, mesmo doendo, mesmo chicoteado, ameaçado, ele vai estar prosperando, Deus está abençoando. Obediente, obediente, andai na obediência. Porque ela caiu. Eu sou enganado por serpente. Eu sou enganado por mulher. Eu sou enganado
fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ela decida, tempestade, ela decida o Satanás, isso aqui é arma poderosa. Efésios 6, revestimos de todas as armaduras de Deus, para que possais suportar o dia da iniciar com dificuldade. Glória a Deus. Motivo pra você, meu querido. Bora começar a ler de novo a Bíblia, porque tá faltando pica aí em você. Aí ele fala assim: Sansão era forte de braço, homem determinado, homem ungido, homem escolhido diante de determinação. Caiu por conta de morrer. Matava 1000 filisteus, 10.000 filisteus, conquistado de juízo. Abria a porta, derrubava a porta da cidade, levantava facilmente, mas não conseguiu vencer a sua própria carne. Porque o pior inimigo não é nem Satanás. O pior inimigo é você lutar e dominar a tua própria carne. É você dizer: hoje não, eu não quero, eu não posso, eu tenho a palavra, eu fico louca. É tão difícil dominar a tua carne. É tão difícil matar a tua carne de vez. Esse grande problema da igreja brasileira tem força para lutar contra os filisteus, mas não tem força para lutar contra a própria vontade da sua própria carne. Quando é muito interessante que Jonas, ele era um profeta abençoado por Deus, mas na sua primeira oportunidade de poder convencer muita gente, uma cidade muito grande, ele pega e não quer ir. Por quê? Porque a pessoa está tão acostumada a negar a vontade de Deus do que fazer a sua vontade, que acaba pagando o preço e nem sabe por quê. Então eu estou pregando para uma igreja aqui que não vive só de promessa, mas ela vive pela graça, porque para você dar aqui um preço muito alto foi pago. Glória a Deus. Aquelas 5 mulheres, elas poderiam muito bem elas foram atrás de fazer de reserva nos supermercados, nos comércios, aonde estivesse aberto. O preço, o valor é pago por tudo. Você está aqui de graça, porque o valor foi pago e foi pago naquela cruz à custa de sangue. Teu marido está de pé agora, porque você pagou o preço do joelho nas madrugadas. A tua mãe está viva agora, porque você esteve lá correndo na hora enquanto ele estava dormindo lá acamado naquele leito do hospital. Você está aqui agora porque fez um voto, mas ele está esperando ele ser cumprido. Você está aqui agora porque a graça e a misericórdia dele te alcançou. Quando ninguém estava dando nada por você, ele estava lá morrendo naquela cruz. O preço é pago. E a recompensa é maior do que o preço. Porque o preço que Jesus pagou foi um preço muito grande para pessoas pecadoras. Irmãos, a Bíblia vai dizer: tendo elas sido compradas no chegou do Senhor. Muita gente está aqui hoje. Eu posso olhar para muita gente aqui e chutar e dizer que aquele não tem azeite, ou aquele não talvez não tem, ou aquele não tem. Mas só Deus sabe como é que você vai estar lá na hora que ele descer sobre as nuvens e ele vai dizer se tem ou se não tem. Agora imagina a vergonha. Imagina a vergonha de você vir para a igreja todo mundo. De você deixar de beber. Você deixar de fumar. Deixar de prostituir. Deixar de mentir. Deixar de fornicar. E acabar naquele dia pagando todos esses preços, matando a tua carne, e naquele dia você dizer: aparta de mim, porque eu não vos conheço. Você teria lutado a tua vida toda dentro da igreja para aquele que se rejeitado, aquele grande que se rejeitado, e todo o sacrifício que você fez, você ganhou almas, você profetizou, você curou o nome dele.
próxima do que você possa imaginar. Por isso eu não vou trazer aqui uma palavra que vai exaltar o teu coração. Porque porta é chave de bênção, chave de vitória, você não encontra qualquer igreja por aí. Só que a palavra que te confronta, que te faz mudar, que te ensina, essa palavra é a que vai levar você das moradas celestiais. Com Deus, Ele vai dizer. A Bíblia vai dizer que Ele escolheu aquelas mulheres, elas tinham uma lâmpada ali, mas tem um momento que a lâmpada apaga, o que acontece? As todas têm até azeite, mas chega um momento que acaba. Irmãos, a aparência acaba, o talento acaba, tudo isso acaba. Só que a reserva continua. A reserva continua. Crente com reserva, ele não aceita contaminação na sua casa. Crente com reserva não aceita coisas do mundo entrar na sua casa. Crente com reserva, ele não pega a modinha do mundo para se adequar ao mundo, porque o mundo ele quer te contaminar, mas você quer ser diferente. Elas andavam com uma tola, estão no mesmo conjunto de jovens, no mesmo conjunto de senhoras, estavam no meio da igreja, no campo ministerial. Glória a Deus. Mas não pode ser igual. Não pode ser igual, não pode tolerar o que é do inimigo, irmãos. Deus quer que você seja diferente. Deus quer que você seja diferente. Agora vamos lá para Apocalipse capítulo 3. Quando Deus ele falou para a igreja de Filadélfia, já falei sobre toda a igreja aqui que foi de Tiatira e Sardes. Mas eu quero falar agora sobre Filadélfia, que foi a igreja exemplar no livro de Apocalipse. Ela já pegou. Na Bíblia vai dizer que ele disse, e foi cantado aqui, né? Diante de ti eu pus uma porta aberta que ninguém a pode fechar. Porque mesmo tendo pouca força guardada, tinha a minha palavra. Deus ele abre a porta. Deus ele abre a porta. Só que quando ele abre a porta, muita gente se aproveita dessa porta. Como a porta do céu, não entra qualquer pessoa. Não entra. Porque quando o noivo chega lá, ele vai olhar você que é sua lamparina. E lamparina às vezes acende por pavio. O pavio é ligado, o azeite ele enche e a pessoa começa a observar a iluminação do rosto. Só entra no céu quem Deus
Então a gente não vai viver de pregação, vai viver de adoração. Então quando a gente diz, eu quero subir, eu quero tanto morar no céu, mas não consegue passar nem uma hora dando glória, não consegue nem 10 minutos dar aleluia, não consegue nem cantar uma louvor todo que é a palavra maravilhosa. Ela que está lá com a bata lá com o manto sagrado, que está lá com a coroa na cabeça, mas não tem não glória para Deus. Deus falou, se tu quer subir, melhor começar a ensaiar. Se tu quer subir, melhor começar a ensaiar. Porque mais uma glória, 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 santo, 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 santo. O que te faz ficar de fora, o que te faz não entrar, porque é muito fácil você dizer que vai entrar, pastor. É muito fácil eu pregar, você vai entrar, só que a possibilidade de ficar é muito maior de quem vai entrar. Por isso é melhor eu pregar para quem não quer ficar do que para quem vai entrar, porque quem não quer ficar vai ficar com medo e vai ter que entrar. Aleluia. Mas não vai poder o povo, não. Porque João Batista pegava o pio e falava, santifica-la, arrependa-te dos teus pecados e nossos amigos. Porque é isso que o povo precisa. Precisa tocar na ferida. Precisa escrever a mão para ele entender e obedecer a palavra de Jesus está escrita. Está muito forte viver de aparência. Está muito forte viver de louvor. Está muito forte viver de pregações montadas e esforços colados na internet. Mas é muito difícil viver uma vida de santidade e purificação montada. Levítico, capítulo 3, versículo número 13. E o fogo arderá constantemente sobre a vossa casa. O que acontece? O altar está montado. O fogo foi colocado. Mas a lenha e a limpeza do altar sou eu e você. E aí, assistiu tanta pornografia durante os dias. Viu tanta coisa indecente e imoralidade durante os dias. Que não tem ninguém para pôr no altar de Deus. Só que Deus está dizendo para quem trouxe lenha, te prepara. Porque hoje vai dar um comando para você gerar fogo para ele mandar na tua casa. Você não pode vir para um congresso desse e não estar preparado um mínimo de lenha para fazer. Porque quando você está aqui, há um mundo espiritual sendo gerado. Lutando contra a carne e lutando contra o espírito. É uma luta constante entre o bem e o mal, e nós que aqui for mais forte que será. O que está mais forte que você? O que você tem mais alimentado? Qual é a substância que você tem adquirido? Porque na Bíblia fala que a mente, os olhos, a janela das almas. Então, através dos teus olhos, todo o teu corpo se corromperá. O que você tem visto? O que você tem assistido? O que você tem adquirido? O que você tem ouvido? Como é que está o teu corpo? Como é que está o teu espírito? Será que ele está mais pro lado do bom do que pro mal? Será que você tem tomado mais o teu tempo para as coisas do céu do que para as coisas mundanas? Será que você não tem prioridade? Porque alimenta a tua alma e você só cai no seu próprio pecado. Mas Deus está dizendo para você hoje aqui, hoje é uma noite de arrependimento. É uma noite da noiva rever os seus conceitos e ver as suas vestes e ver se está preparada para subir. Se prepare, porque naquele grande dia não terá mais tempo para preparar. A hora é agora, a hora é este momento. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Tem uma coisa aqui para dizer.
Pode vir. Venha, 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 venha. Pode tocar o fundo aí rapidinho, só. Introduzir. Deus tem cadeias para ser quebrada hoje aqui neste congresso, viu? Deus tem espinho da pomba gira para ser expulsa de cara de gente aqui. Venha na frente, venha, venha, venha. Venha. Tem mais gente, tem muito mais gente. Tem mais gente, viu? Se você não se posicionar pela tua cara, ninguém vai se posicionar por você. Venha. Glória a Deus. Venha que Deus tem algo para você nessa noite. Glória ao nome do Senhor. Ele vai louvar e após ele louvar eu vou orar e vou entregar um dos recados aqui, amém? Glória a Deus. Uma mistura de sangue com fogo, a terça parte desse mundo queimará. Eu quero estar distante, quero estar no céu. Quando o anjo envenenados, muitos homens morrerão. A quarta vez o sol perderá a luz, a lua não terá aquele brilho que seremos. O dia vai ser noite, a noite vai ser dia. Eu quero estar aqui. Desesperadamente vou gritar perdão. Durante 5 meses a se ficarão. E quando pela sexta vez a trombeta tocar, 200 milhões de anos. E quando por fim o 7 vezes tocar a última trombeta, haverá nos seus grandes meses que virão. Neste mundo, vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo.
expulsando todo espírito contrário a esta igreja aqui. Recalamba candaraba. Aquele louvor lá da Lauriette, conhece? Não estou me lembrando agora. Vem aqui. Continua com esse toque lá da noite. Puxou no fundo. Meu Deus, aleluia. Abre as tuas mãos. Fica atrás dela. Fica atrás dela. Toda cilada do inimigo contra a tua vida. Deus desfaz olha porque eu estou dizendo. Eu tenho algo contigo, é algo de mistério. Por isso eu derramo sobre a tua cabeça agora um som agora. Olha aí. Deixa. Não quero estar aqui quando as trombetas tocarem. Não quero estar aqui, eu quero estar com Jeová. Eu vou me preparar, eu vou me preparar. Aqui não vou ficar, aqui não vou ficar. Vai adorando aí. Vai adorando aí. Vai adorando. Baixinho. Abre a mão. Abre as mãos. Tem um espírito que ele fica te rodeando. Mas Deus está dizendo: hoje eu vou descer com revestimento sobre a tua vida. Ao falar 3, o Espírito de Deus vai se apoderar sobre a tua vida e vai descer na cabeça, a ponta do pé. Eu digo 1, eu digo 2, eu digo 3. Não quero estar aqui quando as trombetas tocarem. Dá lugar. Eu vou me preparar. Aqui não vou ficar, aqui não vou ficar. Eu quero estar além de tudo. Eu não pertenço. Eu vou Colocar a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso analisar. E adorar a excelência do Todo-Poderoso. Você vem aqui. Você mesmo. Vem aqui. Sim, pode vir. Abre as mãos. Deus tem algo contigo. E Deus está dizendo: preciso revertir tua vida para Satanás não se apropriar dos teus pensamentos. Porque está muito perseguida de forma carnal. Só que eu desço sobre a tua cabeça. Olha aí, te revisto de poder na cabeça aos pés. A tua mente agora será brindada do meu espírito. O meu espírito agora, o meu espírito agora, revestimento, Senhor. Reveste. Brinda, Senhor, essa mente com teu poder e autoridade. Aquele não. Uma nuvem diferente agora está se formando. Aleluia. Se liga com ele agora. Temporal de bênção e poder. Deus quer usar você. No calor Deus quer encher você. de toda a previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover com as estranhas por todos os lados. E temporal quero sair lá. Cuidado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia, glória, aleluia. E no campo ficamos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anos vindo no intenso. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória.
Toda enfermidade não resiste, sai pelo santo nome de Jesus. Se você receber essa palavra, aplauda bem forte o nome do Senhor. Quero aqui agradecer a oportunidade, o nome do Senhor. Glória a Deus. Que maravilha, né, irmãos? É o tema. Jesus está voltando. A pregação não pode ser outra. É o tema, a volta do rei. A pregação não pode ser outra. A pregação é conserte-se. Ainda dá tempo. Essa é a pregação. Até sábado você vai ouvir essa mensagem. Ainda dá tempo. A porta ainda está aberta. Mas vai chegar uma hora que ela vai fechar. E quando a porta fechar, será impossível você abri-la. Porque quem vai fechar essa porta é o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que a porta que ele fecha, ninguém. É impossível. Será impossível abrir essa porta depois. Hoje a porta está aberta. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele é advogado. Ele ainda julgará as nossas causas. Mas naquele grande dia, ele será juiz. E como juiz, ele não tem mais condições de advogar a sua causa. Como juiz, ele só sentencia. Amém? Então, ainda dá tempo. Que Deus abençoe a todos os amados irmãos que vieram nos visitar. Irmão Biel, amém? Diácono Biel, né? Diácono Biel, nosso amado irmão John Antônio, irmão Antônio, dirigente ali da congregação do Poço Verde. Cadê a congregação do Poço Verde? Levante a mão assim, os irmãos que vieram. Que Deus abençoe. Daqui a um mês nós vamos estar lá, né? Dia 22 de novembro, nós vamos estar ali no Poço Verde. Toda a mocidade se prepara, nós vamos colocar o ônibus aqui, amém? E vamos todos para o Poço Verde nos alegrar lá no Congresso de Jovens. Você que veio lá da igreja, aleluia, Alegre Cristo, leva um abraço do pastor Claudemir, pastora Jaguarita, os irmãos de outros ministérios que vieram. Que Deus abençoe o pastor, aleluia, Marciano, que vem ali do Lago Michá. Que Deus abençoe, vai estar conosco aqui também sábado e domingo, é isso? Sábado e domingo, culto de senhoras, e no domingo na grande convenção, onde nós vamos estar consagrando os nossos obreiros, aleluia. Que Deus abençoe a Taina, amém? Você é uma bênção de Deus, tem um futuro, continue pregando a verdade, amém? Não adianta estar massageando ela, é pregar que Jesus está voltando. E quem recebeu a palavra de Deus essa noite? Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: se converta. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, né, irmãos? Lá no céu você não vai ter celular não, viu? Então abandona lá o celular aqui fora e começa a ler a Bíblia, estudar a Bíblia para agradar o coração do nosso Deus. Que Deus abençoe. Vamos nos colocar de pé. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais, viu? Hoje foi só o segundo. Amanhã departamento de varões. Olha, chega cedo. Você está chegando tarde, está ficando sem cadeira. Chegue cedo para garantir o seu lugar em pertinho do vereador. Aleluia, lá na galeria. Louvado seja Deus. Sexta-feira, tá bom. Sexta-feira, departamento de senhoras, sábado, perdão, departamento de senhoras.
E domingo, aleluia, o velhinho aqui volta, amém? O gordinho aqui, o buchurinho volta no domingo, encerrando o culto para a glória de Deus. Amém? Tem alguém para Jesus essa noite?